ontem, lá no quarto. TP-Link? Uhum. Já começou? Já tá ao vivo. Vou fazer um teste, vamos ver aqui. Desativar comentários, entendeu? Só você clicar aqui nos Quando a três Priscila pontinhos. entrar, tem que esperar ela entrar. Quando entrar, tá vendo os três pontinhos aqui? Uhum. Você clica, já tem uma pessoa entrando, ó. Clica e desativa. Entendeu? Como é que eu faço para aceitar ela? Ela vai aparecer aí, quando ela aparecer, vai aparecer. Colocar Priscila, aí você clica. Vai estar escrito aí. Quem já entrou aí? Acho que é a Ana. Oi, Ana. Boa noite, gente. Esperando aí o povo entrar. Eu não tá, mas tem que esperar, amor. É melhor sair e entrar de novo. Então, isso é Pra dar. Gente, eu vou sair 9 horas, eu entro, tá? testando. Eu tô testando aqui, 9 horas eu entro, pra gente não comer horário aqui. Daqui a pouquinho, 9 horas eu entro, tá? 9 em ponto, pra gente não comer horário aqui. Já tem tanta gente entrando, acho que eu vou ficar. Já entrou um monte. Eu vou ficar, então. Tem muita gente entrando. Gente, eu vou esperar, então. Vou esperar, porque já tem muita gente entrando, eu vou esperar vocês. Espera abrir e entrar. Tô esperando a Priscila entrar pra eu aceitar a Priscila aqui. E... eu tô esperando a Priscila. Eu ia deixar para entrar 9 horas, porque tá marcado às 9, para o pessoal poder dar tempo do pessoal entrar, entendeu? E aí depois, quando a Priscila entrar para fazer a tradução em Libras, aí quando lá, Priscila, aqui que eu entro, visualizar. Acho que é aqui. Eu vou aceitar a Priscila, gente, e depois que eu aceitar a Priscila aqui, aí vai desativar os comentários, tá? Aqui. Assim que a Priscila entrar, eu vou colocar para desativar os comentários. Oi, Pri! Boa noite! Obrigada, Priscila, que você tá com a gente. Vou desativar os comentários agora. Gente, eu vou desativar os comentários para os nossos irmãos poderem participar com a Priscila, tá bom? A Vânia tá dizendo que a internet está fraca. Será que é a nossa? Não. Boa noite, gente. Meu bem, onde eu vejo a hora aqui? O tempo passar. Não vi. Tem que ficar ligado no relógio aí, então. 1 hora. Bota o relógio em cima. Boa noite, gente. Eu tô esperando o povo entrar. Acho que não desativou, não. Desativou? Sobe com ele. Depois vocês vão. Sobe. Assim atrapalha? Acho que tá só aqui embaixo, né? Bom, agora desativou. Foi. Agora desativou. Beleza. Bom, gente, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais um tempo com vocês, mais uma live e mais um desafio do Senhor, né, para as nossas vidas. Eu gostaria de orar para a gente começar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Nós queremos entregar ao Senhor, ó Pai, esse tempo aqui de ministrarmos, Senhor, ao espírito dos nossos irmãos. Pai, eu quero clamar ao Senhor que esse seja um tempo onde a tua lâmpada, a tua palavra seja acesa no espírito dos nossos irmãos, no mais interior, no centro, no lugar mais íntimo. Senhor, vem revelar para nós as tuas verdades. Pai, eu oro para que o Senhor nessa noite libere libertação das cadeias, para que o Senhor nessa noite venha tirar todos os profetas, os intercessores, Senhor, aqueles que o Senhor chamar para esse tempo, que o Senhor venha retirá-los de lugares de engano, de mentira, Senhor, venha retirá-los de lugares de trevas.
Senhor, nós oramos por um tempo de uma liberação da verdade do Senhor, por um tempo da liberação do que é genuíno, do que é legítimo, do que é puro, daquilo que vem do céu para nós. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que aquilo que o Senhor quer revelar para cada servo teu, para cada serva tua nessa noite, seja liberado do céu. Espírito Santo de Deus, que tu venha convencer de toda a justiça de Deus, de todo o juízo, de todo o pecado. Só o Senhor para entrar nesses lugares secretos e trazer a verdade das situações para a vida do teu povo. Por isso, Pai, eu quero liberar nessa noite, Pai, nesse tempo, liberar do julgamento da verdade, Senhor, na vida do teu povo, dos intercessores, dos profetas, dos líderes que o Senhor está trazendo nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para que esse seja um tempo de confronto, de conserto, para que esse seja um tempo de renovação de alianças, de renovação de pactos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem chegou agora, nós desativamos os comentários para a Priscila poder fazer a tradução. Então, eu peço que você que conhece intercessores e profetas, pessoas que se movem no profético, pessoas que têm dons, que têm tido sonhos proféticos, intercessores, que você possa clicar no aviãozinho? Clicar no aviãozinho e mandar para essas pessoas, ou depois você encaminhar essa mensagem, porque é uma mensagem que tem muito a ver com uma restauração, uma volta, uma restauração do Senhor, tanto para o ministério de intercessão, quanto para o ministério profético, o ministério da palavra do Senhor. Amém? Bom, irmãos, eu estou diante de um desafio, que é liberar algumas coisas que o Senhor tem dado para a gente já há algum tempo. E durante a semana passada, eu tive conversando com algumas pessoas do ministério profético e do ministério de intercessão, algumas pessoas que são bem próximas, e Deus tem gerado muita coisa no coração dessas pessoas, e também no meu, e nós estivemos conversando, e entendemos que Deus estava chamando o ministério profético, o ministério de intercessão, para um conserto, para uma renovação, para um alinhamento, para coisas muito sérias. E na quarta-feira passada, nós tiramos um dia de oração e jejum, pedimos ao Senhor confirmações, né? E eu estava nesse dia orando e pedindo, clamando ao Senhor para que Deus confirmasse se essa palavra era para esse tempo. E no meio do dia, uma pessoa, um irmão da nossa igreja, me mandou uma mensagem com um sonho muito forte. No sonho dele, ele recebia uma mensagem falando exatamente sobre o que nós estávamos orando e pedindo a Deus essa confirmação. No final da tarde, eu recebi uma outra confirmação de Deus. Então, eu estou aqui debaixo de muito temor de Deus para trazer essa palavra, crendo que essa palavra é para esse tempo, que ela é para ser liberada agora, que Deus está abrindo uma porta para que a gente possa entrar em lugares novos, mas nós não podemos entrar nesses lugares da mesma maneira. O Senhor está trazendo para a gente um chamado para um concerto. Então, eu quero, nessa noite, começar com os irmãos a ler um texto, é um texto longo. Eu vou tentar ser o mais rápida que eu puder. Está em 1º livro de Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar. Aliás, antes de eu ler, eu vou falar um pouco sobre essa história aqui, para os irmãos poderem entender a leitura. O que tinha acontecido? Depois da morte do rei Davi, o rei Davi deixou um crescimento, um reinado próspero para o seu filho Salomão. E o reinado de Salomão foi realmente muito próspero, de muita riqueza, de muita sabedoria, de muito crescimento. As cidades foram crescendo, haviam governadores. E a Bíblia fala muito, né, no livro de 1 Reis, das conquistas de Salomão, as conquistas financeiras, a construção do templo, as conquistas religiosas. Mas a Bíblia também fala de alguns pontos muito preocupantes e muito complexos. Foi que Salomão se casou com uma mulher, uma filha de Faraó, com uma mulher egípcia, contrariando
as ordens do Senhor dizendo que isso não deveria acontecer, que o povo de Israel não deveria contrair matrimônio com mulheres mulheres pagãs de outras regiões, né? Nem heveus, jebuseus, arameus, enfim, todos aqueles povos, para que essas mulheres não contaminassem o coração daqueles homens e vice-versa. E houvesse um desvio do Senhor, né, para que essas mulheres não fizessem com que o coração desses homens se desviasse do Senhor. E Salomão não observou o mandamento do Senhor, Salomão desobedeceu, não só casou com a filha de Faraó, que era egípcia, mas casou com várias outras mulheres. E no capítulo 11 de 1 Reis, a Bíblia conta da decadência espiritual de Salomão. Porque Salomão amava o Senhor, porém, com vários casamentos mistos que ele adquiriu, ele foi entrando numa decadência espiritual, e a Bíblia conta que no final da vida dele, ele começou a construir santuários pagãos e se contaminou com Moloque, com várias outras entidades dos filisteus, dos amorreus, Moloque. Ele construiu templos pagãos para as suas esposas, que eram mulheres que não eram israelitas, e assim ele se contaminou e se desviou do Senhor. Por causa desse desvio, dessa contaminação espiritual, a Bíblia diz que Deus, então, traz um juízo sobre Salomão. Mas a Bíblia diz que o Senhor fala para ele, olha, esse juízo não vai vir enquanto você estiver vivo, por causa do meu amor a Davi. Então Deus fala, vai ter um juízo por causa da idolatria e do desvio de Salomão, da apostasia, mas esse juízo, esse castigo de Deus não aconteceria enquanto Salomão estivesse vivo. Pois bem, Salomão morre, quem assume o trono é Roboão, que é filho de Salomão. Antes de Roboão assumir o trono, existe um líder em Israel chamado Jeroboão. Era um servo de Salomão. E o Senhor tinha dito para Salomão, um servo seu vai assumir o trono, não vai ser seu filho, um servo seu vai assumir o trono. E aí, então, Jeroboão, que era esse líder em Israel, um servo, né, que liderava trabalhos forçados, trabalhos escravos, recebe uma profecia de um profeta chamado Aías, e esse profeta diz para Jeroboão, olha, Deus vai te dar, ele rasga a capa em 10 pedaços e ele dá 10 partes dessa capa nova para Jeroboão, e ele fala, você vai receber o governo das 10 tribos, e uma só dessas tribos vai ficar na mão de Roboão. Então, quando Salomão morre, acontece exatamente o que o Senhor falou, né? Roboão, que era um jovem imaturo, quis, né, continuar com mão de ferro aquele governo do pai dele, e aí Jeroboão volta, ele tinha fugido para o Egito, ele volta do Egito e eles fazem uma caravana, Jeroboão lidera várias pessoas do povo, né? O povo estava muito insatisfeito por causa dos impostos, e ele chega lá e ele fala para Roboão, olha, diminui os impostos, a carga tributária está muito alta, isso está muito pesado, ninguém está aguentando, diminui para que a gente possa viver em paz. E Roboão, que era imaturo, não aceita a proposta, e aí, então, todas as 10 tribos se levantam contra ele, né, e não aceitam se rebelam, não aceitam ficar debaixo do governo dele, e se rebelam, então, há um rasgar, né, Deus divide, então, o reino de Israel, então as 10 tribos do norte ficam debaixo do governo de Jeroboão, e Judá, que é apenas uma tribo, fica debaixo do governo de Roboão, que era filho de Salomão. Então é nesse contexto que acontece essa história aqui. Jeroboão, embora tivesse sido escolhido pelo Senhor, Jeroboão foi escolhido por ele, recebeu uma palavra profética, né, para aquele momento de juízo. Jeroboão se desviou. E aí a Bíblia diz que ele levanta 2 lugares que não são legítimos, um em Dan e outro em Betel. Ele começa a levantar lugares pagãos de adoração. Esses lugares, a Bíblia inclusive diz que ele constrói bezerros de ouro, assim como Arão fez, ele constrói esses bezerros, coloca nos lugares altos, assim como Salomão construiu lugares altos de adoração pagã, o Jeroboão também faz isso, constrói esses altares de adoração, e aí começa a chamar o povo, quem quisesse se tornar sacerdote, quem quisesse oferecer sacrifício,
quem quisesse oferecer incenso poderia simplesmente chegar naqueles lugares ilegítimos e oferecer. Ele então constrói 2 bezerros de ouro, coloca um em Dan, o outro em Betel, e ele levanta altares que não foram consagrados nem legitimados pelo Senhor. Né? Era um homem que se movia debaixo de muita manipulação, de controle. Por que ele fez isso? Ele levantou esses altares por motivos pessoais, por interesses pessoais, por causa de... Ele sabia que se o povo do norte, né, as tribos do norte, descessem para Jerusalém para adorar no lugar genuíno, eles poderiam voltar a querer ser governados por Judá e Jerusalém. Então, para não perder o poder político, ele levanta altares não legítimos, não liberados pelo Senhor, não selados pelo Senhor, para poder adorar nesses lugares. Ele não apenas faz isso, como ele desobedece completamente à ordem do Senhor, porque haviam parâmetros para os sacerdotes adorarem ali, né? Mas ele desobedece completamente e ele vai e fala, olha, aqui quem quiser pode ser sacerdote, quem quiser pode oferecer incenso, e aí ele próprio, né, está nesse lugar em Betel, num altar que não era legítimo, ele próprio está nesse lugar para oferecer incenso. É assim que essa história começa. Um rei que não era sacerdote legítimo, que tinha levantado um lugar de idolatria e apostasia, com o incensário na mão para oferecer incenso, para queimar incenso, que na Bíblia simboliza oração, ou seja, todo um sistema religioso acontecendo fora da legitimidade, fora daquilo que era genuíno e estabelecido por Deus. Então, é assim que começa a nossa história. 1 Reis, capítulo 13, diz assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar! Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou e ele não a podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: Ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada
com você neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali você não deve comer nem beber nada, também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu, também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. E o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que eu tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse, é um homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos, ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade, para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo, ah, meu irmão. Bom, eu não sei se a Priscila saiu. Não sei se a internet dela ficou ruim, então eu estou ativando os comentários novamente, porque se por acaso ela quiser voltar, não sei o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Está tudo bem aí? Estão me ouvindo? Então, essa palavra aqui é uma palavra muito forte e ela tem muito a ver com a gente nesse tempo. Muito. O Wellington está dizendo que caiu a rede. Voltou aí, gente? Estão me ouvindo? Amém? Beleza. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, eu queria dizer o seguinte, nós lemos o texto de 1 Reis, capítulo 13, a história do profeta novo e o profeta velho, tá? Então, é um texto muito forte. Essa semana, Deus falou muito claro com a gente a respeito de um conserto que ele queria no ministério profético, no ministério de intercessão e na liderança como um todo. Bom, esse texto, no meio de um contexto de muita idolatria, no meio de um contexto de muita apostasia, eu já falei aqui no início da live, né, sobre... Vamos ver se a Priscila consegue entrar, vamos lá. A Pri voltou. Vamos ver. Oi, Pri. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Perfeito, pastora. Beleza. Então vamos continuar. Eu não vi a hora que você saiu. Eu estava lendo o texto aqui, não vi. Vamos lá, gente. Então, esse texto ele está falando de um tempo de muita idolatria e de muita apostasia. E o que Deus tem gerado no nosso coração nesse tempo é que Deus está chamando a gente, Deus está nos convocando para voltar para aquilo que é legítimo, para aquilo que é autêntico, para aquilo que é genuíno. Deus está falando a respeito de nós purificarmos as nossas fontes espirituais. Aquilo que nós... de onde nós estamos recebendo aquilo com o qual estamos andando. Então, esse texto ele já começa com algo muito forte, né?
Judá, que era a parte onde havia Jerusalém, né, ali, era o lugar legítimo de adoração, o lugar que Deus constituiu. Esse lugar não se trata de um lugar geográfico, não é que Deus estabeleceu um lugar geográfico, mas ele fala do nosso altar secreto, do nosso coração, o altar da nossa vida. Aquele altar secreto que Jesus falou, entra no teu quarto quando você orar, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, ele vai trazer as revelações, ele vai trazer a vida. É você receber de Deus as revelações inteiras. Então, Judá representa esse lugar daquilo que é recebido de Deus, daquilo que é validado por Deus, daquilo que é legitimado por Deus, daquilo que é gerado em Deus, daquilo que o próprio Deus estabelece, que tem sua fonte e a sua raiz em Deus. Já Betel, ele tem a ver com o lugar onde o homem, né, o ser humano estabelece altares por conta própria, guiado por manipulação e controle, por muitas vezes interesses políticos, interesses pessoais, interesses de controlar as coisas, de manipular para levar vantagem, para estabelecer coisas. Então, Betel tem a ver com esse lugar que não foi legitimado por Deus, não foi levantado por Deus. Então, aqui, na verdade, a gente está falando de dois altares. Um altar que o próprio Deus estabeleceu, que no nosso caso é o altar pessoal nosso, no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso interior, na nossa vida. E Betel é um lugar de apostasia e de idolatria, um lugar onde altares humanos são estabelecidos por interesses de manipulação, de controle e de levar vantagem, enfim, de manter esquemas humanos. Então, Deus chamou Jeroboão realmente e prometeu lhe abençoar se ele fosse obediente ao Senhor e não fosse movido por interesses pessoais e políticos. Mas como ele começou a se mover por interesses pessoais e políticos, né, e ele não queria perder o controle do reino, Jeroboão desobedece a Deus, igualzinho Arão, fabrica bezerros de ouro a seu bel prazer. A Bíblia diz, inclusive, que a seu bel prazer, quem quisesse ser sacerdote poderia chegar lá e queimar incenso e oferecer sacrifícios. Então, ele não se importava. Então, Deus estabelece aqui uma guerra de altares. Deus estabelece aqui um confronto de altares. E é sobre isso que eu quero falar na nossa vida. Você que é intercessor, você que é profeta, você que é líder, o Senhor está chamando o governo da igreja para uma restauração de altares. Muitas vezes, irmãos, nós estamos cegos. Ah, não, eu não estou adorando a outro Deus. Será que não está? Deus está nos chamando para uma restauração. Há um confronto de altares entre aquilo que é legítimo, aquilo que brota do relacionamento íntimo e sincero e puro com o Senhor, e aquilo que é fabricado. Entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, entre aquilo que é divino, gerado no útero espiritual de quem está ali vivendo em Deus, e aquilo que é humano, produzido, fabricado por interesses de manter situações. Entre aquilo que é puro e aquilo que é misturado, e foi adulterado. Esse é um tempo em que o Senhor está falando conosco a respeito de pureza. Irmãos, veja bem, uma água pura, eu estou em um copo de água, né? Isso aqui é um copo de água. Aqui é água pura. Se eu misturar açúcar nessa água, o açúcar não necessariamente é ruim. Não é que o açúcar seja ruim, mas se eu misturar um copo com uma colher de açúcar na água, ela vai deixar de ser água pura. Ela, ao invés de matar a sede, ela vai dopar, ela vai acalmar. Entende? Ela vai mexer com o meu metabolismo. Mas uma água pura, ela não é misturada. E muitas vezes nós estamos saindo desse lugar de pureza em Deus, de receber de Deus aquilo que é legítimo, aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Estamos misturando coisas que não necessariamente são ruins, mas que estão adulterando a pureza da fonte. É sobre isso que Deus está falando. Estão adulterando a pureza daquilo que você recebe em Deus. Então aqui, qual era a situação? Um profeta que estava saindo de Judá.
desse lugar legítimo que Deus estabeleceu. Ele recebeu algo legítimo, puro e inteiro de Deus. Ele recebeu essa revelação, essa palavra, e ele sai de Judá para chegar em Betel. Betel era o lugar fabricado, o lugar daquilo que foi adulterado, o lugar da apostasia, o lugar da idolatria. Deus está nos chamando nesse tempo para purificar as nossas fontes, aquilo que deixou de ser puro. E aí esse profeta, ele sai desse lugar da revelação pura e genuína para entrar no lugar da apostasia, enviado por Deus. E ele chega então diante do rei, e quando ele chega lá, Jeroboão, que governava essas 10 tribos, ele não poderia estar ali oferecendo incenso, não era legítimo, ele não foi chamado por Deus para isso. Ele estava fazendo as coisas do jeito dele, do modo dele, tentando controlar aquilo que Deus tinha mandado ele não fazer. Então, ele estava ali oferecendo incenso. E aí chega o profeta, esse profeta novo, aponta para o altar e diz: altar, altar. Assim diz o Senhor. E ele começa a profetizar sobre algo que ia acontecer muitos anos depois. Ele falou: olha, na casa de Davi vai nascer um homem cujo nome é Josias, e ele vai pegar esses sacerdotes que estão profanando, esses sacerdotes que não foram autorizados, que não foram ungidos. Ele vai pegar os ossos desses sacerdotes que já terão morrido, e ele vai queimar os ossos desses sacerdotes em cima do altar. E ele profetiza isso, é algo terrível. Ele está anunciando um juízo de Deus. No meio desse juízo que ele está anunciando, ele traz um sinal, porque essa palavra era para frente. Então, para que o rei soubesse que ele estava falando a verdade, ele dá um sinal, e ele fala: eis que esse altar agora que você está vai se fender, vai se quebrar, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Então eu quero falar sobre isso também nessa noite. O Senhor está chamando seus profetas para levantarem as suas mãos contra os altares que não foram autorizados, contra os altares levantados debaixo de manipulação, de controle, de interesses humanos, de interesses políticos, de interesses religiosos, de interesses econômicos, e dizer: altar, altar. Vai chegar um momento que você vai se fender, você vai se quebrar no meio, e as cinzas daquilo que é velho, daquilo que foi sacrificado fora de Deus, onde não há vida, essas cinzas vão cair no chão, esse altar vai se romper. E os profetas do Senhor se levantem nesse tempo, irmãos, para levantar o juízo de Deus, para trazer palavras sobre tudo aquilo que não foi o Senhor que levantou, sobre tudo aquilo que não é legítimo, que está debaixo de esquemas humanos, de manipulações humanas, de interesses humanos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E aquela cinza, porque cinza fala de algo que já morreu. O altar é um lugar onde o fogo precisa estar aceso continuamente. Então Deus está dizendo: acabou o tempo de viver da unção do passado, de viver de coisas do passado. Acende o fogo, e se não está aceso, essa cinza vai ter que cair. Esse altar vai se romper. É essa palavra, Senhor, que nós estamos liberando nessa noite. E que você se levante como um profeta de Deus, para dizer que tudo aquilo que foi levantado fora do Senhor, que não é legítimo, que não é genuíno, que está debaixo de manipulações humanas, que essas estruturas sejam rompidas e se quebrem, em nome de Jesus. E aí, quando o rei ouviu essa palavra, o rei então ficou furioso, lógico, porque ele era profundamente manipulador, esse rei. Então ele se levanta e ele vai e fala: prendam esse homem. Quando ele estende a mão dele fica paralisada, e aí ele clama por misericórdia. Ele não podia mais recolher a mão. E aí acontece algo lindo, irmãos, porque esse mesmo profeta que liberou a palavra para que houvesse um juízo, ele agora sai do seu lugar de profeta e ele passa para um lugar de intercessor. E ali ele abre uma fenda, ele abre uma veia de intercessão e ele intercede por aquele homem, e ali há uma manifestação da misericórdia de Deus. E eu estou agora nessa noite dizendo que você se levante para romper com essas estruturas
estruturas de apostasia, de idolatria, essas estruturas de manipulações humanas, mas que você também vá para o outro canto, que você saia da posição de profeta, se preciso for, e entre na posição de intercessor para clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor está chamando os profetas e intercessores nesse tempo para se levantarem contra essas estruturas de apostasia, idolatria e manipulação humana. E aí, então, ele ora, ele clama pelo favor do Senhor, e ele diz, ore por mim, e o profeta novo ora por ele, a mão dele, então, volta, e aquele homem fica profundamente tocado por aquela situação, né? Aquilo que não foi, irmãos, levantado, legitimado por Deus nesse tempo. Eu quero declarar que esse é um tempo onde o juízo de Deus vem para derrubar, para rachar aquilo que não foi levantado pelo Senhor. Todas as estruturas humanas, irmãos, não é à toa que o Senhor nos deu essa palavra essa semana. No meio de uma decepção, onde altares de manipulação humana da igreja, de manipulação política, de tantas manipulações estão caindo. E que a gente se levante. A gente se levante não pelo lado A, pelo lado B, pelo lado C, que a gente não se levante pelo lado de ninguém, que a gente se levante pela verdade daquilo que é gerado em Deus. Que a gente se levante por aquilo que é genuíno, que a gente saia de Judá e venha para Betel. Então, quando esse homem chega, e aí o rei então faz, gente, esse homem entra nesse lugar de intercessão, e quando ele entra nesse lugar de intercessão, o rei faz uma proposta para ele. O rei fala, olha, venha comigo até a minha casa e coma e beba na minha casa e eu vou te recompensar. O rei estava falando de recompensa financeira. Esse homem, esse profeta, não foi seduzido pela proposta do rei, pela proposta de dinheiro, pela proposta de poder político. Ele não foi seduzido por isso. Ele não foi para a casa do rei. Provavelmente o rei queria manipulá-lo, controlá-lo, para que ele aprovasse, para que ele legitimasse aquilo que Deus não estava legitimando. Então, qual era a proposta do rei, na verdade? Vem na minha casa. E o rei queria fazer uma aliança com ele, para que ele aparecesse em Betel. Sendo um homem de Deus de Judá, ele iria trazer, então, uma legitimidade para aquilo que Jeroboão estava fazendo. Mas ele falou, não. Ele não caiu nessa armadilha. Ele falou, não, eu recebi uma palavra do Senhor dizendo para eu não comer e para eu não beber aí em Betel. Por quê, irmãos? O que Deus estava dizendo? Se você sai de um lugar onde Deus está gerando algo em você, debaixo de um altar legítimo, debaixo de algo que não é misturado, algo que é puro, que é genuíno, e você vai para um lugar de grande contaminação espiritual, que Deus estava dizendo, não coma e não beba ali, porque eu não quero que você se contamine. Você vai lá servir, liberar uma palavra, mas você não vai fazer alianças ali. Você não vai se contaminar. Então, quando esse homem, acontece algo tremendo, porque ele não é seduzido pela mesa do rei. E aí Deus fala para ele, volta, vai lá, entrega a palavra e volta por um caminho novo. Por quê, irmãos? Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei tão intrigada. Por que o Senhor falou com ele para ele não voltar pelo mesmo caminho? Claro que havia uma situação de um perigo, de repente ele ser perseguido, alguém ir atrás dele, alguma coisa assim. Mas existe um motivo. Quando você carrega algo de Deus em intercessão, ou numa palavra profética, ou numa palavra do Senhor no ensino, e você vai com uma missão de Deus ali, do momento que ele liberou aquela palavra, aquele encargo foi liberado dos ombros dele. Aquela palavra saiu dele, e Deus já estava dizendo para ele, quando você voltar, eu já estarei fazendo com você algo novo. Não fique vivendo daquilo que Deus fez ontem, da palavra que você liberou ontem, daquele caminho por onde você passou quando você foi liberar a palavra. Por quê, irmãos? Há uma grande tentação para os profetas, para os pastores, para os líderes, de que Deus termina um caminho com ele, Deus fala, agora volta por outro caminho, que já é algo novo que eu estou gerando. E aí ele quer voltar pelo caminho antigo, por quê? Ele quer encontrar com aquelas pessoas e ter o retorno.
Ele quer saber o que as pessoas pensaram, ele quer saber se ele foi aprovado, ele quer saber se as pessoas receberam o que ele disse, ele quer saber, ele quer, de alguma maneira, ele está querendo receber das pessoas aquele retorno por aquilo que ele liberou da parte de Deus. E Deus está dizendo para ele, não volta pelo mesmo caminho, volta por um caminho novo, porque eu já estou fazendo com você algo novo. Entende, irmãos? Nós precisamos ser confrontados com as nossas motivações em carregar as palavras de Deus, em carregar as orações, em carregar os ensinos da palavra, em carregar tudo que nós carregamos. E eu falo para todos, para profetas, para apóstolos, para pastores, para mestres. Eu falo para todos, nós precisamos entender que quando o Senhor nos envia, nós temos que voltar por um caminho novo, porque Deus já liberou aquilo não está mais conosco. Nós não podemos nos mover humanamente, manipular e pegar e tentar controlar aquilo que o Senhor já liberou. Amém? Então, assim, é algo muito forte. E ele, então, obedece. O versículo 11 diz assim, em Betel morava um velho profeta. Gente, essa frase é muito reveladora. Se morava um velho profeta em Betel, onde que ele estava? Ele não estava confrontando aquela situação de apostasia, idolatria e pecado. Esse profeta velho, ele não era velho apenas no ofício, no tempo de duração, mas ele estava vivendo da reputação daquilo que ele tinha sido no passado. Ele não estava comendo o pão do céu, ele não estava recebendo aquilo que era novo, ele estava vivendo de revelações daquilo que ele foi no passado, mas nesse momento ele havia se conformado com esse sistema de apostasia e idolatria que estava acontecendo em Betel. Ou seja, ele era um profeta que havia se conformado com todo aquele esquema humano de manipulação, de controle e de interesses. E aí, o que acontece? Quando esse profeta velho fica sabendo que o profeta novo foi lá, confrontou o rei, liberou uma palavra, deu um sinal, ele fala, o Senhor está movendo, ele reconheceu que Deus estava agindo. Para não ficar de fora, né, o profeta velho, ele está sem a palavra fresca, ele perdeu a autoridade dentro da sua jurisdição espiritual, porque ele não estava mais recebendo e liberando aquilo que vinha de Deus. Né? Veio outro profeta para liberar a palavra de conserto que deveria ter sido dada por ele. O que isso suscitou na vida desse profeta? Inveja. Por quê? Ele já liberou essa frase aqui, ó, do versículo 12. Por qual caminho ele se foi? Quando os filhos do profeta velho vieram avisar e falar, olha, esse profeta novo veio, liberou uma palavra para o rei, Deus agiu, teve um sinal do céu, aconteceu isso e isso, e ele ficou sabendo da história, ele falou, por que caminho ele se foi? Irmãos, essa frase é muito forte, porque muitos líderes hoje, profetas, pastores, mestres, intercessores, estão vendo um mover de Deus, estão vendo algo de Deus sendo liberado fresco do céu, mas por não estarem conectados com o seu altar de adoração legítimo, eu falo também para os adoradores, por não estarem conectados genuinamente com a vida que Deus está gerando, eles ouvem falar, eles veem uma movimentação do céu e eles querem saber o caminho. Por qual caminho ele foi? O que ele fez? Qual foi o método? Qual foi o ensino? Que livro que ele leu? Qual autor que ele consultou? Então, os profetas velhos que perderam a sua autoridade, que não estão mais liberando dentro da sua jurisdição espiritual, eles começam, então, a se mover por inveja, querendo controlar, querendo usurpar aquilo que foi gerado no outro. Então, ele fala, por que caminho ele se foi? Ele, então, pede para os seus filhos selarem o jumento. Ele quer seguir o caminho do profeta novo para pegar, para usurpar aquilo que Deus deu para o outro. Ele não quis ficar de fora do que Deus estava fazendo, mas ele perdeu o caminho. Ele não sabia que caminho seguir. Isso é muito forte, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos participar do movimento que Deus está fazendo, mas estamos comprometidos com altares de idolatria, de apostasia, com esquemas de manipulação humana.
e não conseguimos mais ouvir a voz de Deus e queremos participar do que Deus está fazendo, mas não indo buscar na fonte do Senhor, que é pura, que é limpa, queremos buscar olhando para o caminho que o outro está fazendo. Onde ele foi? Que oração que ele foi? Que autor que ele escutou? Que mensagem que ele pregou? Que livro que ele consultou? Nós não estamos indo na fonte pura e límpida, estamos procurando em fontes humanas para seguir o caminho que o outro está seguindo. Então, o profeta novo, gente, é incrível isso aqui. Que aí o profeta velho, então, sobe no seu jumento e vai se encontrar com o profeta novo. O profeta novo, naquele momento ali, a Bíblia diz que ele estava seguindo o caminho que o Senhor mandou, um caminho novo, porém ele estava sentado debaixo de um carvalho. Não sei se ele estava descansando, mas até ali ele estava cumprindo o propósito do Senhor. Até aquele momento. O carvalho, um grande carvalho, né, debaixo de um grande carvalho, fala de você estar sentado num lugar de segurança. No lugar de você reconhecer a sua identidade em Deus. Você está debaixo da sombra do Senhor, debaixo da segurança do Senhor. Ele estava ali. E aí, aqui é que é o X da questão. Quando o profeta velho, então, encontra com ele, o profeta fala, você que é o homem de Deus que veio de Judá, eu sou um profeta. Aí fala, vem na minha casa. Olha a proposta que esse profeta velho faz para o profeta novo. Vem na minha casa, come do meu pão, bebe da minha água. Aí ele fala, não, eu não posso, eu recebi uma palavra. Se a palavra que ele recebeu de Deus, ele recebeu toda a palavra de Deus. Se uma parte da palavra já havia se cumprido inteiramente ali, quando ele foi confrontar o rei, né, o Jeroboão, e a palavra se cumpriu, o altar se rachou, fendeu, as cinzas caíram no chão. Se a palavra de Deus se cumpriu naquilo ali, naquele momento, o que fez esse homem pensar que o resto não era verdade? Ele sabia que era verdade. Ele sabia que a palavra vinha de Deus. Mas esse profeta foi seduzido. Irmãos, algo muito sério que Deus falou comigo. Porque esse profeta novo, ele não foi seduzido pela mesa do rei. Ele não foi seduzido pela riqueza, ele não foi seduzido pela apostasia, ele não foi seduzido pela idolatria. Ele foi seduzido quando ele desejou comer pão e água na mesa de um outro profeta. Esse homem se desviou do propósito de Deus, se desviou da palavra de Deus quando ele desejou aquilo que um outro profeta carregava. Isso é muito sério. Ele foi seduzido. O profeta novo foi seduzido e enganado pela comida que estava na mesa do profeta velho. O profeta velho fala, vem, eu também sou profeta. Come e bebe na minha mesa. Um anjo me visitou. Um anjo me visitou. E aí ele vai seduzido por aquilo que o outro já tinha sido. Ele vai seduzido pela reputação do profeta velho, pela experiência. O profeta novo foi seduzido e enganado pela comida que estava na mesa do profeta velho. Os profetas não podem desejar comida da mesa de profetas que servem a mesas contaminadas. Irmãos, há pessoas que foram genuinamente levantadas por Deus. Há décadas atrás, sei lá, muito tempo atrás, e foram uma bênção, foram muito usadas por Deus. Mas antes de sentar na mesa e comer e beber daquilo, comer do pão da palavra que essa pessoa está liberando e beber da água que ela está liberando, você precisa saber qual é a condição dela agora. Se ela está recebendo de Deus de uma fonte genuína, legítima, ou se ela está contaminada. Então, esse é um tempo de nós discernirmos as fontes. Esse homem, o profeta novo, talvez quisesse a reputação, o treinamento, a sabedoria da geração que deixou marcas. Mas o pão do ensino e a água da vida que aquele homem estava liberando naquela mesa estavam contaminados por esquemas humanos, por apostasia, por idolatria, por manipulação e controle. Então,
Ele não foi seduzido pela mesa do rei. Talvez você pense assim, esse homem não foi atraído e seduzido pela mesa, ele foi atraído e seduzido pela mesa de um outro profeta. E eu queria liberar essa palavra hoje. Muitas vezes os profetas do Senhor não estão morrendo por causa de prostituição, por causa de roubo, por causa de pensamentos impuros. Não, não estão morrendo por causa disso. Mas estão morrendo porque deixaram de beber daquilo que é puro e genuíno. Estão morrendo porque estão sentando na mesa de profetas velhos, corrompidos e comprometidos com esquemas onde Deus não validou. A cobiça espiritual. É disso que Deus está falando. Esse homem não foi atraído pela riqueza, pela recompensa, pela honra. Ele morreu porque ele estava sentado num lugar onde ele desejou aquilo que não era para ele. Onde Deus falou, não senta, não bebe dessa fonte, não vai nesse lugar. Eu não quero você se aliançando com ele. Então a cobiça espiritual, ela atrai um espírito de engano e mentira e gera um aborto do que Deus está fazendo e gera morte espiritual. Gente, é muito interessante. Quando esse profeta novo estava sentado na mesa do profeta velho, eles deviam estar ali compartilhando, o profeta velho ensinando a ele das coisas que Deus já havia feito, talvez contando histórias do passado, e ele provavelmente estava muito impressionado, e de repente a palavra do Senhor genuína, verdadeira, vem sobre o profeta velho, e o profeta velho profetiza de verdade, porque até então ele estava em mentira. E é outra coisa também, irmãos, muitas vezes são profetas velhos que estão caminhando com meias verdades. Ora falam a verdade, ora estão debaixo de mentira, de engano e de manipulação. E esse homem então chega para ele e fala, olha, ele recebe uma palavra genuína do Senhor e fala, você desobedeceu, Deus te deu uma palavra para você não comer e não beber em nenhum lugar em Betel, e você desobedeceu. Por isso, aí ele diz no versículo 22, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Isso é muito sério, porque aqui Deus está falando de algo que foi abortado, algo que foi interrompido. Qual seria o curso natural? O profeta novo voltaria para Judá e ali viveria trazendo uma continuidade daquilo que ele havia recebido dos seus pais espirituais, da sua terra, da sua herança, daquele lugar onde Deus havia dado para ele, legitimamente. Mas por ele desejar e se sentar na mesa, desejar aquilo que não era dele, por ele desejar e querer aquilo que não era dele, irmãos, muito sério. Ele diz, agora, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais, ou seja, vai haver um aborto, vai haver uma interrupção da continuidade geracional que Deus havia proposto para esse homem. Aquele caminho deles andarem juntos na sua terra, na sua geração, com seus pais, esse caminho vai ser interrompido. Então não vai acontecer. E aí ele diz, depois que ele tinha comido e bebido, versículo 23, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Irmãos, isso é muito sério. Essa palavra, essa frase me impactou profundamente. Porque o que causou a morte desse profeta novo? Ele subiu num jumento, num veículo que... O nosso tempo acho que está acabando, né? Alguém aí está contando, não sei como contar esse tempo aqui. Caso caia, gente, a gente entra de novo para terminar a palavra e orar. Eu gostaria muito que você pudesse orar, tá bom? Então, gostaria muito que você não interrompesse. Caso a gente... Vamos entrar de novo? Aproveitar que a Priscila saiu, amor. Me ajuda aqui. Eu vou encerrar, gente. Entra de novo porque a gente vai terminar essa parte para orar, tá bom? Por favor, entrem novamente. A gente vai começar de novo. Por favor, entrem de novo logo em seguida. Eu vou entrar agora. Esperando os irmãos entrarem para a gente terminar.
Nós estamos no versículo 23. Priscila. Oi, Priscila. Vou aguardar só mais um pouquinho, os irmãos estão entrando ainda. Bom, aqui, versículo 23. Depois que ele tinha comido e bebido, depois que esse homem, esse profeta novo, tinha recebido da comida do profeta velho, além de receber da palavra, além de receber do ensino dele, a Bíblia diz que ele foi lá, selou. Gente, por que a Bíblia se preocupou de trazer esse detalhe? Você acha que a Bíblia está falando de alguém selar um jumento? É lógico que não. Deus está trazendo para a gente um princípio. Então, ele selou o jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Isso é muito forte, né? Esse homem fez o outro voltar do caminho que ele estava. E ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. Gente, que coisa forte. Então, ele havia participado daquela mesa de ensino e da palavra. Depois dele participar daquela mesa do ensino e da palavra, ele ainda montou sobre aquilo que um outro selou, sobre aquilo que um outro preparou para ele andar. Então, isso é muito forte, porque o jumento fala de um veículo. A palavra profética, uma profecia, ela é um veículo para que algo de Deus seja liberado, para que uma situação seja destravada. A profecia nada mais é do que um veículo. Então, aqui quando diz que esse profeta velho selou o veículo, selou o jumento do profeta novo, e o profeta novo subiu e ele andou sobre aquilo que o outro preparou, isso é muito forte, porque nós não estamos autorizados por Deus para nos movimentar com aquilo que não é nosso. Ah, então não vou poder ouvir pregação de ninguém? Não vou poder ler um livro de ninguém? Claro que vai, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando muitas vezes, irmãos, que nós deixamos de buscar as fontes legítimas e puras do Senhor e estamos buscando fontes humanas. Profetas legítimos do Senhor que estão recebendo palavras do Senhor no seu lugar secreto, na sua fonte pura, e vai atrás daquilo que está contaminado por esquemas humanos. Senta na mesa, come aquele pão, come aquela água, bebe aquela água misturada e depois sobe naquilo que um outro selou para você. Você precisa andar sobre o que Deus preparou para você, sobre o que o Espírito Santo selou, sobre o que o Espírito Santo liberou para você. Não sobre o que um outro homem liberou para você, um outro homem preparou para você. Ainda mais alguém que está debaixo de muita manipulação, de muita apostasia, onde Deus havia dado uma ordem expressa. Não anda, não entra, não para, não come, não bebe. Deus havia avisado ele para não fazer aquilo. Irmãos, está na hora de nós verificarmos as nossas fontes. Está na hora de nós perguntarmos ao Senhor o que foi perdido, o que foi corrompido, o que foi misturado. Quais as mesas que nós temos sentado? Quais as comidas que nós temos comido? Qual é a água que a gente tem bebido? Sobre qual jumento a gente está andando? Quem selou? Quem preparou? Esse homem, por que eu estou falando isso? Muita gente entrou depois que eu já tinha contado. Nessa semana nós estávamos orando e Deus falou claramente sobre nos provar. Deus está provando a liderança da igreja nas suas motivações. Deus está provando na sua pureza, nas suas fontes. Deus está nos provando. E essa semana, nesse dia que eu estava orando sobre isso, pedindo a Deus confirmação, um irmão da igreja, eu já contei aqui no início, mas estou repetindo para quem entrou depois, o irmão da igreja me ligou e contou um sonho exatamente sobre isso.
Uma pessoa chegava para ele e falava: fica atento, porque vai ter prova na escola de profetas. Profetas são os intercessores também, irmãos. O Senhor está nos chamando. E Ele está dizendo: não para, não come dessa mesa, não bebe dessa água, não senta nesse jumento. Libera o que você tem que liberar e volta para Judá, volta para o altar puro, volta para o altar legítimo. Esse homem aqui, ele foi embora sobre o jumento que o profeta velho preparou para ele. Sentado na cela daquilo que foi estabelecido por um outro. Esse homem ele não foi seduzido pela riqueza do rei, ele não foi seduzido por riquezas desse mundo, ele não foi, veja bem, irmãos, ele não caiu em prostituição, ele foi seduzido por uma cobiça espiritual. Então, o profeta velho selou o jumento para o profeta novo. Deus não nos chamou para andar sobre o que um outro profeta selou. Precisamos receber o selo, a confirmação do Espírito Santo e voltar a depender dele, do Espírito Santo. Ele é que vai selar, ele é que vai estabelecer, ele é que vai prover os lugares sobre os quais você vai andar, as movimentações que você vai fazer. Nós precisamos sair dessas amarras de manipulação. E muitos profetas do Senhor estão morrendo, porque nesse caminho, a Bíblia diz que quando ele já havia comido da mesa do profeta velho, já havia bebido da água do profeta velho, já havia recebido a palavra do profeta velho, já estava sobre o jumento do profeta velho, andando na cela que ele preparou. Um leão veio, o encontrou e o matou. E isso fala desses períodos de juízo, onde o leão da tribo de Judá, onde Jesus vem averiguar, onde ele não vem como um cordeiro, ele vem como um leão. Isso fala da autoridade do reino de Deus para trazer justiça e para trazer juízo. E eu quero dizer para você, debaixo de muito temor de Deus, o leão da tribo de Judá está vindo se encontrar com o governo da igreja, com os pastores, com os profetas, com aqueles pastores que só querem comer da gordura das ovelhas, com os profetas que estão profetizando o engano do seu coração, com falsos mestres que estão ensinando doutrinas humanas. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está vindo como um leão nos encontrar no caminho onde nós estamos andando, e quando Ele chegar, Ele vai nos encontrar na posição que Ele nos deu, no caminho novo, voltando para Judá, voltando para um altar legítimo, para um altar autêntico, ou Ele vai nos encontrar seduzidos por profetas que estão vivendo de uma comida misturada por manipulações, controles e interesses humanos, interesses de políticos, religiosos, econômicos e seja lá o que for. Porque eu quero dizer para você, no dia que o Senhor me deu essa palavra, foi uma madrugada. E Ele me deu esse texto e logo depois Ele me deu Daniel na cova dos leões. Aqui são dois profetas. Aqui existiam dois profetas. Um teve um desfecho diferente do outro. Os dois foram confrontados pelo leão. Os dois foram confrontados pelo leão. E eu quero dizer para você que nós, para que a gente tenha autoridade para rugir pelo leão da tribo de Judá, para rugir profeticamente, para liberar palavras proféticas, para liberar sentenças para esse tempo, nós precisamos não estar montados no jumento de ninguém. Que o Senhor nos ache debaixo do carvalho e não montados no jumento. No jumento que é do outro. Então, irmãos, nós precisamos limpar as nossas motivações, a nossa cobiça espiritual de desejar a maneira como o outro se move, de desejar a maneira como o outro prega, de desejar a maneira como o outro flui nos dons, de desejar a maneira como o outro, a história ministerial que ele tem. Porque muitas vezes a nossa admiração está deixando de ser admiração, está virando pecado, porque nós estamos nos associando com aquilo que Deus já deixou. É um tempo de nós purificarmos as nossas fontes. E a Bíblia diz, no caminho, um leão o encontrou e o matou. Irmãos, esse homem, esse profeta novo foi morto.
porque ele desobedeceu uma ordem expressa do Senhor, se contaminou com aquilo que não era dele, não era a identidade dele, não tinha sido gerado por Deus nele. O cadáver ficou estendido no caminho, e a Bíblia diz que nem o jumento, nem o leão, o leão não despedaçou o jumento, o leão não despedaçou o corpo, ou seja, aquele leão estava ali só para verificar se haveria vida ou morte depois daquilo. Foi um confronto espiritual ali, para saber se aquele homem ali ia viver ou morrer. Eu creio, irmãos, que o Senhor está liberando o leão nesse tempo, para nos encontrar os adoradores. Com que autoridade você vai adorar no altar, se não existe um altar queimando dentro de você? Entende que Deus está falando que nós não podemos manifestar, nós não podemos liberar, nós não podemos andar sobre aquilo que não é nosso, que não foi gerado na verdade do nosso interior, na intimidade do nosso altar secreto. Chega, irmãos, da gente usurpar a unção do outro. Chega da gente sentar numa mesa que o Senhor não nos chamou para sentar. Chega disso. Você precisa voltar para ajudar por um caminho novo, sem ser seduzido por qualquer profeta. Voltar por um caminho novo, entrar no seu quarto em Judá, no altar legítimo que Deus está legitimando, e dizer: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer comigo? O leão está vindo nos encontrar no caminho, entre Betel, que é o lugar de apostasia e mistura, para Judá, que é o lugar do altar legítimo. E a pergunta é: quem esse leão vai encontrar? Quem esse leão vai encontrar? Daniel, ao contrário, Daniel vivia na Babilônia, mas ele, embora ele estivesse num lugar de apostasia, de embriaguez espiritual, ele decidiu não se contaminar com a mesa do rei. Por causa disso, ele teve a autoridade de Deus e ele não deixou. Irmãos, Daniel era muito amigo do rei. Tanto que de 120 cidades que estavam estabelecidas ali, ele era um dos 3 principais governadores. E a Bíblia diz que o rei estava pensando em colocar Daniel para ser o principal governador. Então, o rei se reportava diretamente a Daniel, eles eram amigos. Quando existe todo aquele esquema para matar Daniel, né, para pegar Daniel em alguma falta, e o rei fica sabendo, libera o edito e não pode voltar atrás, né? O rei fica sabendo e o rei fica profundamente triste. Mas é interessante, irmãos, Daniel não vai procurar o rei. Daniel poderia ter pensado: eu vou obedecer minha autoridade espiritual, eu vou procurar o meu amigo, eu tenho uma aliança com esse rei. Mas não, ele não fez nada, ele simplesmente continuou naquilo que era legítimo e genuíno e puro. Daniel nunca se contaminou com a Babilônia, com os costumes, com a mesa da Babilônia. Daniel levantava as mãos para Jerusalém, 3 vezes no dia ele orava, e assim ele continuou. E mesmo quando a vida dele foi colocada em perigo, quando ele sabia que ele ia entrar na cova dos leões, ele continuou exatamente igual a tudo aquilo que ele já fazia. Ele não saiu, ele não se moveu do lugar. Ele continuou com a pureza que ele tinha. E é interessante, vocês conhecem a história, quando ele volta da cova dos leões, o rei fala: dar-se o caso de você ter sobrevivido. E quando ele volta, ele fala assim: rei, o Senhor me examinou e eu fui achado inocente na presença do Senhor. Essa palavra inocente significa puro. Eu fui achado puro, sem mistura, na presença do Senhor. Eu não estava misturado com nada. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é com ausência de erros. Ela significa inteiro, puro, sem mistura. Então eu quero, nessa noite, dizer para você que o Senhor está nos chamando. O leão foi liberado para o Brasil para nos encontrar nos nossos caminhos. Talvez você de alguma maneira esteja contaminado com aquilo que foi estabelecido em Betel. Talvez você esteja debaixo de um jugo, talvez você tenha comido e bebido em mesas onde você não deveria ter comido e bebido.
debaixo de um jugo de idolatria, de apostasia, de controle humano, de manipulação, de espírito de Jezabel. Esquemas que vão te prendendo, te enredando, te enlaçando. Mas eu quero dizer para você, é tempo de você voltar para Judá. É tempo de você fechar a porta do seu quarto. É tempo de você deixar o Espírito Santo colocar uma lâmpada sobre você, examinar suas motivações e tirar toda impureza, toda mistura, todo o interesse que possa ter te movido de maneira errada. Deus está chamando seus adoradores para que se movam da maneira correta, não em cima do jumento de ninguém, não em cima da música de ninguém, não em cima da ministração de ninguém. Deus quer liberar a sua identidade genuína. Deus quer te levar para Judá, para um altar que Ele estabeleceu e liberar a sua verdade, sua identidade genuína, aquilo que Ele trouxe para você que é realmente seu. Você está pronto para fazer esse trajeto? Sair de Betel e voltar para Judá? Sair daquilo que foi estabelecido pelo homem e voltar para Judá? Sabe, irmãos, a gente pode conferir. Muitas vezes Deus está gerando algo e daqui a pouco você recebe uma mensagem e aquilo vem conferir, confirmar com tudo que Deus está fazendo. Isso é uma bênção. Não é disso que eu estou falando. Você pode pesquisar, você pode ler um livro. Eu estou falando de profetas, intercessores, pastores e mestres que abandonaram Judá, abandonaram o seu altar que era para estar queimando continuamente, e estão apenas se sentando com profetas velhos e bebendo de fontes contaminadas. É disso que se trata. É essa palavra de confronto que Deus está trazendo para a igreja nesse tempo. Deus está nos chamando para que a gente possa purificar as nossas fontes. Não é que você não possa pesquisar, não é que você não possa buscar, não é que você não possa ler, não é isso. Mas é porque nós deixamos a fonte de água viva e cavamos cisternas que não retêm água. E esse profeta velho, quando ele dá de cara com essa realidade, e ele se dá conta que ele perdeu a autoridade, que ele não estava mais recebendo o que era fresco do céu para ser liberado sobre aquela jurisdição dele. Ele então começa a se mover com comparação, perseguição, inveja. E ele começa a querer ir atrás e selar o jumento do outro e liberar aquilo que é dele. Então eu quero dar uma palavra para você que é um profeta novo, para você que é um intercessor, para você que está nesse caminho de purificar a sua vida. Receba a palavra do Senhor e não negocie aquilo que Deus falou com você. Não abra mão do que Deus liberou para você em Judá, naquele lugar genuíno e legítimo. Não abra mão. E na hora que você se encontrar com o profeta velho, deixe que ele mesmo ande sobre o jumento velho dele. Deixe que ele mesmo cavalgue na sela que ele selou. E você vá por um caminho novo. Você entre nesse caminho novo que o Senhor te chamou. É essa palavra que o Senhor está liberando para a gente hoje. Sabe, irmãos, o que o Senhor está chamando a gente hoje tem muito a ver, não apenas com você receber essa palavra na sua mente, mas tem a ver com um movimento novo que você precisa fazer, de arrependimento, de deixar o Espírito Santo mostrar quais as mesas que você se sentou, onde foi que você se contaminou, onde você comeu pão, onde você bebeu água, onde você andou naquilo que não era seu, se movimentou com aquilo que não foi gerado em Deus dentro de você. Então ande com aquilo que é seu. Carregue aquilo que Deus colocou no teu ventre espiritual, no teu útero espiritual, e você vai receber muita bênção de Deus. Eu quero convidar você a orar. E se você conhece intercessores e profetas e pessoas que você está se lembrando agora, que o Espírito Santo lembre você, que você envie essa palavra, depois ela vai ficar disponível no YouTube, que você envie essa palavra porque é uma palavra de Deus para levantar os profetas, os intercessores, os adoradores. O Senhor liberou o leão para se encontrar com a gente. E esse leão, caso ele te ache puro, ele pode te liberar para a vida. E com um nível de autoridade muito maior, como aconteceu com Daniel. Mas caso ele ache você misturado, ele também pode interromper.
E esse lugar, irmãos, onde esse profeta novo foi parar, ele foi parar na sepultura, no lugar de morte que havia sido preparado para o profeta velho. Eu não quero entrar nesse lugar. Eu não quero ser levada para um lugar de sepultura preparado para um profeta desalinhado, para um profeta desviado. Eu não quero. Então você precisa, nesse momento, entender que Deus está nos chamando, Deus está te chamando agora. E você vai ter esse encontro com o leão. E como Daniel, se você for achado puro, sem mistura, ele vai te levar para um outro nível de autoridade e de governo. Mas se você for achado misturado, você pode ser levado para uma cova que foi preparado para um lugar de apostasia, de engano, e um lugar de morte. Essa é uma palavra para você entrar no seu quarto e chorar na presença de Deus. Essa é uma palavra para você se arrepender. Essa é uma palavra para você deixar o Espírito Santo te iluminar e tirar de você as impurezas, as imundícies. Deixar o Espírito Santo mostrar, volta para a fonte, volta para o altar genuíno, volta para o lugar que Deus te chamou, volta. Se você tem tido cobiça espiritual, se você está se movendo com inveja espiritual, peça perdão ao Senhor por isso, peça para Ele purificar suas intenções, suas motivações, suas movimentações. Volte para o altar genuíno e deixe o Senhor ministrar para você aquilo que é seu, sua identidade verdadeira, a mensagem que Ele vai gerar em você. E se movimente com aquilo que Deus te deu. Vamos orar. Pai e Espírito Santo, eu oro para que essa palavra traga cura nas fontes. Para que o Senhor purifique as fontes do interior, do espírito, da alma, as motivações, as intenções. Pai, eu oro para que os nossos irmãos, Senhor, os adoradores, os intercessores, os profetas, os pastores, Senhor, aqueles que foram chamados para a frente de batalha, nesse momento, Senhor, em que o leão da tribo de Judá está sendo liberado, Senhor, para verificar os nossos corações, para verificar as nossas fontes, as nossas intenções nesse momento, Senhor. Que cada um entre no seu íntimo, no seu altar, entre, Senhor, no altar que o Senhor levantou em Judá. E abra mão, Senhor, do controle, abra mão da manipulação humana, abra mão da apostasia, abra mão de se mover por interesses, Senhor, que não vem do Senhor. Senhor, que o Senhor traga agora um nível de pureza, de libertação. Senhor, liberta, Senhor, as mentalidades que estão aprisionadas em esquemas de interesses humanos. Senhor, nós liberamos, Senhor, nós clamamos que esse seja um tempo onde o Senhor vai curar as nossas fontes, os nossos corações, as nossas motivações, as nossas intenções. E vamos nos mover, Senhor, não, Senhor, para manipular pessoas, não para ganhar, mas vamos nos mover, Senhor, para gerar aquilo que os céus estão liberando nesse tempo. Senhor, nós convocamos os intercessores, Senhor, para que entrem nesse lugar. Convocamos os profetas para que entrem nesse lugar. Você que é profeta do Senhor, que se move no profético, que você se levante agora e entre nesse lugar de arrependimento, que você que é intercessor, que é adoração, busque as fontes genuínas do Senhor, abra a mão do que é fabricado, abra a mão do que é falso, abra a mão da mistura, seja achado puro como Daniel foi achado puro. Confesse diante do Senhor e deixe o Senhor entrar e limpar você pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia e pela luz da tua verdade, Senhor, que vem nos revelar esses lugares escuros. Senhor, traz a tua revelação para cada um de nós, aqueles que o Senhor quer entrar, Senhor, quer se encontrar nos caminhos, nas estradas.
Senhor, libera os teus filhos para tempos novos, para caminhos novos, Senhor. Mas nós não queremos morrer carregando aquilo que o Senhor está fazendo por sermos seduzidos por cobiça espiritual. Nós queremos, ao contrário, clamar para que o Senhor limpe os nossos olhos, para que o Senhor limpe, o Senhor tire toda cegueira espiritual, toda ambição espiritual maligna, Senhor, de querer se mover como o outro, de andar com aquilo que é do outro, de falar aquilo que é do outro. Senhor, libera o que é verdadeiro e genuíno, porque nós não queremos morrer, Senhor, nós queremos viver para um novo nível, para um novo caminho, para sair da cova do leão, Senhor, como Daniel saiu, não para morrer como aquele profeta novo, mas para viver, Senhor, para viver, para um novo tempo de vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor libere, que esse seja um tempo onde o Senhor libere verdades para você, que você seja confrontado pela e que o Senhor trabalhe nesse tempo para purificar suas fontes. E que na hora que você se encontrar com o leão, seja para ele liberar um novo nível de verdade, um novo nível de autoridade, para você ser liberado para reinar em vida, para você ser liberado para ser um profeta do Senhor na terra, não para correr, não para parar no caminho, não para ser detido, não para voltar atrás. Em nome de Jesus, que haja vida sobre a sua vida e não morte. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que esse seja um tempo de graça e verdade sobre a vida de vocês, meus irmãos. Deus abençoe. Se alguém tiver algum sonho, alguma coisa para compartilhar, depois pode me procurar no WhatsApp, pode mandar, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Priscila, muito obrigada, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus te abençoe profundamente. Ouça essa palavra desde o início. Se você não pegou, vai estar disponível no YouTube para que você entenda o contexto do que Deus está liberando nesse tempo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Aqui, não. Encerrar,